Olá, eu sou o Dr. Rogério Costa Almeida, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal do Dr. Rogerinho. E quando a gente está assim, em um estilo um pouquinho mais sério, um pouquinho mais diferente, nada mais, nada menos do que a gente vai falar sobre algum tema de área médica, tema de pediatria. E hoje a gente está entrando aí em edição extraordinária para a gente tirar a dúvida de muitos dos nossos amigos, nossas amigas, sobre esse tema importantíssimo que está surgindo agora, há pouco tempo, e que era desconhecido de nossos conhecimentos. A gente vai falar nada mais, nada menos hoje do que sobre um tema muito importante, um tema de área médica. A gente vai falar sobre o coronavírus. Coronavírus, gente, vocês têm ouvido diretamente aí, diariamente até, todos os dias, em todos os telejornais praticamente, várias notícias, várias informações, atualidades principalmente, mas é um papel importantíssimo que a gente está aqui para poder passar para vocês um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de cuidados, saber um pouquinho mais de história, de como surgiu o coronavírus. E a gente vai iniciar o nosso vídeo hoje falando desse tema muito sério, um tema muito importante, através talvez de uma linguagem um pouquinho mais simplificada, para que todos possam entender realmente o que significa o coronavírus. Bom, gente, o coronavírus nada mais é do que um vírus, tá? Que praticamente surgiu aí, é uma família de vírus, o coronavírus, tá certo? Que causa uma infecção respiratória, tá bom? A gente teve conhecimento do coronavírus praticamente agora no final do ano, em dezembro de 2019, onde um novo agente do coronavírus surgiu aí, chamado de nCoV 2019. Ele foi descoberto dia 31 de dezembro, final de ano, último dia do mês de dezembro, após casos registrados na China, tá certo? Os primeiros coronavírus, a gente vai falar um pouquinho de história, para a gente poder se adaptar um pouquinho melhor sobre esse tema. Eles foram descobertos pela primeira vez e isolados em 1937, tá bom? Porém, somente em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência de ele apresentar um perfil na sua microscopia quando a gente visualiza o vírus através de um microscópio, que é um aparelho que vai identificar por o vírus ser muito pequeno, o tamanho dele real através dessa lâmina, tá? Parecendo uma coroa. Então, coronavírus, ele tem essa definição por ter uma aparência, um perfil como se fosse uma coroa. A maioria das pessoas, ela se infesta com o coronavírus decorrentes ao longo da vida, sendo que as crianças pequenas são mais propensas a se infectarem com esse tipo comum do vírus, tá certo? Pessoas imunodeprimidas também, e pessoas principalmente idosas também podem contrair o coronavírus, tá bom? Os coronavírus mais comuns que infectam os seres humanos são o alfa-coronavírus e o beta-coronavírus, tá? A gente vai conhecer um pouquinho mais cada tipo dos coronavírus, tá? Como eu falei para vocês agora, anteriormente, existe o alfa-coronavírus e o beta-coronavírus, mas a gente também tem outros tipos de vírus, que é o SARS-CoV, que é o causador da síndrome respiratória aguda grave, tá bom? E o MERS-CoV, que é o causador da síndrome respiratória do Oriente Médio. E agora, no final do ano, a gente teve uma nova variação desse vírus, que é chamado de nCoV 2019. É um novo tipo do agente coronavírus, chamado de novo coronavírus, que surgiu na China em dezembro de 2019, tá bom? Bom, a gente deu um pouquinho de história aí, a gente falou um pouquinho sobre os tipos de coronavírus, e a gente agora vai se dedicar um pouquinho mais sobre essa nova variação de vírus, que é o novo coronavírus, ou nCoV 2019, tá bom? Como eu falei para vocês, esse vírus ele foi praticamente descoberto no dia 31 de dezembro de 2019, após terem casos registrados na China, tá bom? Segundo a Organização Mundial da Saúde, são 40,5 mil casos registrados em 18 países
com 910 mortes, o que mobilizou muito organismos internacionais e comunidades científicas na busca por respostas sobre prevenção, transmissão e tratamento desse novo tipo de coronavírus, tá bom? No Brasil, até mais ou menos 11 de fevereiro de 2020, são 8 casos suspeitos, tá bom? Em vários estados, praticamente suspeitos e não confirmados. São Paulo é o estado que mais lidera os casos suspeitos. São 3 casos suspeitos atualmente, tá? Até o momento, 32 casos foram descartados. E graças ao bom Deus, não existe nenhum caso confirmado no país, tá bom? Alguns casos mais graves de coronavírus, eles podem causar a síndrome respiratória aguda grave, que foi identificada em 2002, e a síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi identificada em 2012, tá bom? Bom, vamos lá, para a gente poder conhecer um pouquinho mais aí, infelizmente, este coronavírus. Eu vou tentar mostrar agora uma imagem para vocês do coronavírus, para a gente poder ilustrar um pouquinho melhor esse nosso vídeo, que é um vídeo muito sério, tá certo? Um vídeo de tema de área médica, algo que está assustando aí muito as pessoas. Deixa eu identificar aqui para vocês, para a gente poder ilustrar melhor a imagem do coronavírus. Vamos lá. Um momentinho, para a gente poder identificar bem essa imagem. Então, olha por que a gente tem essa ideia desse perfil, dessa família desse vírus, tá? Porque esse vírus, ele tem uma aparência de como se fosse uma coroa. Com licença, para vocês poderem visualizar melhor a imagem do coronavírus, tá? Olha, se vocês forem ver bem, isso aqui é uma imagem microscópica, tá certo? Em que foi identificado o coronavírus, ele tem uma forma de coroa, por isso o nome de coronavírus, tá certo? Bom, vamos voltar agora, como eu falei para vocês, um pouquinho de história, para que a gente pudesse conhecer um pouco melhor o coronavírus. A gente vai agora falar sobre as formas de transmissão do coronavírus, tá certo? Vamos lá. A gente passou agora a imagem do que seria o coronavírus, né? Para a gente poder ter uma ideia ilustrativa também deste vírus. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as formas de transmissão. Então, o que ocorre, né? Graças a Deus que nós não temos nenhum tipo de caso confirmado aqui no Brasil, certo? Mas a gente precisa de alguns cuidados, principalmente aquelas pessoas que tiveram contato com os países que originaram praticamente esse vírus, tá certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado, por exemplo, com as viagens que as pessoas fazem para alguns países da Ásia, principalmente a China, onde foi isolado esse novo vírus em 2019, praticamente no final do ano, dia 31 de dezembro de 2019, e a gente vai falar aí sobre alguns cuidados também. Então, principalmente, quem mais deve ter cuidado é quem manuseia o paciente que tem uma suspeita de coronavírus, que são os profissionais da área da saúde. Então, primeiramente, lavar muito bem as mãos, higienizar as mãos, tá certo? Não permitir que as pessoas tussam na cara dos outros, né? E, infelizmente isso acontece, as pessoas às vezes não colocam a mão na boca ao tossir, né? E isso é um hábito que precisa ser explicado um pouco melhor para as crianças, para que elas possam tossir com a mão na boca, não só para a proliferação do coronavírus, mas principalmente também por proliferação de outros vírus que podem causar outras doenças. Então isso aí vai uma dica para que papai e a mamãe ensine a criança
para quando ela for tossir, para que ela ponha a mão na boca, tá certo? É muito desagradável, porque os vírus, eles se espalham pelo ar, e isso pode contaminar a todas as pessoas, tá bom? Álcool em gel, muito importante a utilização não só em consultórios, em clínicas, em ambientes hospitalares, em ambientes de saúde pública ou saúde privada, mas dentro de casa também. Toda vez é muito prático. A gente pode comprar, por exemplo, um álcool em gel igual a esse, tá certo? Que a gente pode vendem nos mercados, aí, nas farmácias, e deixar o álcool em gel como um hábito de higiene para todas as pessoas que chegam das ruas e frequentam a casa de vocês, para que elas possam ter o hábito de não só lavar as mãos em água corrente, mas poder desinfectar as mãos das bactérias e vírus através deste produto que é o álcool em gel. É importante vocês manterem isso também dentro de casa, tá certo? Bom, primeiramente, as manifestações clínicas. Vamos falar dos sinais e sintomas do coronavírus. Os coronavírus, eles podem causar tanto infecções respiratórias brandas, suaves, leves e moderadas, como também graves, tá? As síndromes respiratórias que podem ser causadas, elas são mais leves e de curta duração, tá bom? Os sintomas, eles podem inclusive envolver coriza, tosse, dor de garganta e febre. É como se fosse, por exemplo, um vírus de uma outra patologia, de uma outra doença, que pode também ser causadora, tá certo? Esses sinais e sintomas podem ser um sinal de que pode estar havendo aí uma manifestação por algum tipo de vírus, não só o coronavírus, mas por outro tipo de vírus, tá bom? As manifestações mais brandas e leves, elas se confundem muito com os processos inflamatórios infecciosos causados por vírus simples, como por exemplo de gripes e resfriados, tá certo? Agora, em alguns tipos de pessoas, principalmente aquelas imunodeprimidas, as crianças, aquelas pessoas de mais idade que têm algum tipo de doença de base, como uma cardiopatia, como um diabetes, como por exemplo algum tipo de AVC que tiveram, estão acamadas, por elas terem essa baixa imunidade, elas podem ser infectadas com mais probabilidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Sempre falo que nós somos o que nós comemos. A gente precisa se manter um organismo saudável, a gente precisa se alimentar de certos tipos de alimentos que contêm verduras, frutas, legumes, carnes, cereais, ovos, leites, entre outros, para que a gente possa estar forte o suficientemente, né, suprimidos, para que a gente possa entrar em contato com esse vírus e não contraí-los, tá certo? Então a nossa saúde é importantíssima. Bom, gente, nas infecções mais graves, aquelas que são praticamente causadas por coronavírus, que tem uma virulência, um poder de ataque do nosso organismo muito maior, elas podem causar as doenças, as síndromes respiratórias, tá, agudas. Então, os sinais e sintomas podem ser, por exemplo, tosse, febre, falta de ar, ocasionar uma pneumonia, tá? E essa pneumonia muitas vezes até está sendo causada por algum tipo de vírus, como o coronavírus também, tá certo? Bom, aqueles vírus que eu falei para vocês, que são os vírus principalmente do Oriente Médio, que foram isolados, e principalmente também aqueles causadores das síndromes de angústias respiratórias graves, elas também são principalmente manifestações clínicas do coronavírus de uma forma muito mais grave, tá certo? O período de incubação, gente, ele dura de 2 a 14 dias, praticamente, tá bom? 2 a 14 dias após o contato com a pessoa que está infectada pelo coronavírus, tá certo? Bom, o período de transmissão, ele pode ocorrer principalmente enquanto estiverem persistindo os sintomas. É possível uma transmissão viral após a resolução dos sintomas, mas a duração do período de transmissibilidade é desconhecido para a síndrome de angústia respiratória grave, tá certo? E o MERS também, que é aquela
contaminação que eu falei para vocês do Oriente Médio. Durante o período de incubação, os casos assintomáticos não são contagiosos, tá bom? Uma importante informação aí para vocês. A transmissão, ela pode ser interhumana, ou seja, entre pessoas, através de contato pessoal, através de respiração, é onde pode se transmitir o coronavírus, tá? A gente tem que tomar também alguns cuidados, porque alguns animais, como por exemplo morcegos, entre outros, também foram fontes de contaminação para o coronavírus, tá bom? O modo de transmissão, de uma forma geral, ele se dá por contato próximo, ou seja, de pessoa para pessoa, como eu falei para vocês agora há pouco, tá bom? Definição de contato próximo é qualquer pessoa que tenha cuidado de um paciente que está contaminado, ou também, não só incluindo profissionais da área da saúde, mas alguém da família que teve contato com uma pessoa que tenha o coronavírus também pode ser transmitido, tá bom? Bom, fontes de infecção. A maioria do coronavírus, ele geralmente infecta uma espécie animal, ou pelo menos um pequeno número de espécies proximamente relacionadas, tá? Porém, alguns coronavírus, como o SARS-CoV, que eu falei para vocês, que é da síndrome da transmissão da angústia respiratória, né, praticamente, pode infectar pessoas e animais também, tá bom? Bom, gente, esse foi uma fonte de infecção, tá certo? E os sinais e sintomas que eu passei para vocês. Bom, agora a gente vai passar para o diagnóstico, tá? Como fazer o diagnóstico do coronavírus? O diagnóstico, ele é feito, vamos lá, principalmente por isolamento do vírus, tá? Isso se faz através de procedimentos de laboratório, tá certo? Esse vírus ele é isolado, é colhido uma amostra de uma secreção, tá? Essa secreção pode ser um fluido ou um catarro, por exemplo. Essa amostra de secreção, ela é enviada para o laboratório, onde é feito o isolamento do vírus, tá certo? E principalmente também a investigação do mesmo, tá? Então a gente coleta amostras respiratórias de pacientes que são considerados suspeitos, onde são realizados os testes baseados em técnicas de biologia molecular, tá bom? Então o diagnóstico é feito pelo isolamento do vírus, tá bom? Bom, feito o isolamento do vírus, diagnosticado o vírus, o coronavírus, nós vamos partir para o tratamento, tá certo? Vamos lá. Então, baseado, né, no isolamento do vírus, no diagnóstico confirmado do coronavírus, a gente vai partir para o tratamento do coronavírus. Bom, a gente pode classificar o tratamento em algumas fases, né? Uma fase leve a moderada e uma fase grave. Quer dizer, não existe uma medicação específica para o vírus. O tratamento, como eu falei para vocês, ele é baseado nos sintomas e principalmente na classificação da transmissão do diagnóstico do coronavírus. Então, de uma forma leve é de uma forma moderada é de outra forma e de uma forma grave é de outra forma, tá bom? Então, a gente tem variação de tratamento de acordo com a variação do vírus do coronavírus, tá? Bom, nos casos mais leves e moderados, claro, a gente tem que avaliar tudo, desde quando se o paciente, por exemplo, está hidratado, se ele não está em condições gerais que não são satisfatórias para a sua permanência
na sua casa, na sua residência, claro que provavelmente, se não houver complicações respiratórias, como por exemplo pneumonias, a gente pode até fazer com que o paciente ele se trate dentro de casa, mas é feito um cuidado com a sua hidratação, com a sua alimentação, tá certo? Esse paciente tem que estar monitorado sempre por um profissional da área da saúde, ele tem que estar em constante vigilância para poder ver se essa forma leve ou moderada ela não ultrapassa para uma forma grave, que pode provocar a síndrome da angústia respiratória, tá certo? E isso é muito cruel, muito ruim, tá? Quando o paciente ele já está numa forma um pouquinho mais grave, o que acontece? Geralmente esse paciente ele é feito uma internação hospitalar, ele é tratado de uma forma diferenciada, ele tem que ficar no isolamento, tá certo? Todos os profissionais da área da saúde têm que ter muito cuidado no manuseio desse paciente para não se contaminar e não contaminar outros pacientes. Tem que ter o uso de máscaras, o uso de asepsia das mãos, principalmente durante o manuseio desse paciente. E claro, o tratamento também é bem mais diferenciado, tá certo? Bom, algumas informações aí. Gente, até mais ou menos a data do dia 6 de fevereiro, foram notificadas 564 mortes por coronavírus. Uma morte nas Filipinas, 28.060 casos confirmados na China, mais de 1,1 mil infectados já se recuperaram na China, mais de 200 casos em outros 24 países. No Brasil, como eu falei para vocês, são 8 casos suspeitos, 3 pelo menos em São Paulo, 32 casos não confirmados do diagnóstico de coronavírus, graças a Deus, né? Foram todos descartados. Mas a gente precisa ter muito cuidado, o Ministério da Saúde está vigilante, tá certo? Foram feitos vários procedimentos, vários tipos de situações para que haja uma emergência na abrangência desses casos suspeitos, um cuidado maior com esses casos suspeitos, e a gente precisa estar atento a todas essas informações e principalmente evitar lugares contaminados, lugares muito cheios, principalmente nessa época aí de carnaval, em que a gente tem muito turista internacional vindo aqui para o nosso país, tá certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Então o coronavírus está aí, uma nova variação de vírus em 2019, 31 de dezembro de 2019, foi verificada e diagnosticada na China, tá certo? Último dia do ano, infelizmente, tá certo? E assim, a gente tem que ficar muito atento a aos cuidados e principalmente a tudo aí que está acontecendo. Vamos ter que manter uma alimentação saudável, abandonar um pouquinho os hábitos aí de se alimentar mal, né? Procurar se alimentar de uma forma adequada, como eu falei para vocês, sempre falo, porque nós somos o que nós comemos, tá certo? Para que a gente possa ter força, nós precisamos ter os nossos soldadinhos aí bem apostos, o nosso organismo com os nossos anticorpos, para poder combater esses tipos de vírus aí que entram em contato com a gente, não só o coronavírus, mas todos os tipos. E claro, tomar vários cuidados, né? A gente deve principalmente orientar os nossos filhos, as nossas, para que quando tossir, ponha a mão na boca, tá certo? Nós adultos também temos que tomar muito cuidado quando nós espirramos, para não levar contaminação de outros vírus, não só coronavírus, para as pessoas. E é isso aí. Hoje a gente entrou aqui num bate-papo muito importante aí, em edição extraordinária, tema de área médica, como eu falei para vocês. Falamos hoje sobre coronavírus. Essa é mais uma prestação de serviços aí para o nosso canal. Fiquem atentos aí, tá certo? Qualquer tipo de sinal e sintoma que seja suspeito de algum tipo de correlação ou relação com o coronavírus, procurem ajuda médica, procurem um pronto atendimento, para que a gente possa poder descartar essa suspeita aí, dessa nova transmissão, desse novo tipo de vírus, chamado de coronavírus 2019 aí, que surgiu na China, tá bom? Gente,
Vamos falar em Deus para nossas crianças. Esse é o nosso canal, o canal do Dr. Rogerinho. Muita informação para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo longo, mas a gente logo vai estar fazendo aí uma live também, para a gente poder tirar um pouquinho a dúvida das pessoas quanto a este vírus. Muito obrigado pelo carinho de todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscrevam, deem o seu like e a gente volta no próximo vídeo aí. Muito obrigado pelo carinho de todos.